primeira apresentação de hoje, eu vou convidar o colega Ricardo Bordonal, que ele vai comentar com a gente nos próximos minutos aqui sobre a dinâmica do carbono do solo induzida pela remoção de palha em médio e longo prazo. Tá, o Ricardo é pesquisador aqui do CTBE e ele está aqui com a gente há 2 anos e meio, cara? Desde quando ele chegou aqui, ele está com a gente aqui há 2 anos e meio e vai apresentar um pouco para nós os resultados que o projeto vem obtendo nesse sentido. Vai lá, Ricardo, você tem 15 minutos. Beleza? Ok, então, muito bom dia a todos. Eu também agradeço a presença de cada um de vocês. E o título dessa apresentação aí, vamos iniciar com esse tópico de dinâmica do carbono do solo, no médio e longo prazo, né? É um momento interessante para a gente estar divulgando esses resultados, né? Especialmente pelo nível de maturidade que o projeto tem alcançado aí após quase 3 anos de projeto. E para facilitar minha apresentação, torná-la um pouco mais didática, eu dividi ela nos seguintes tópicos: motivação, o porquê que é importante estudar a dinâmica do carbono no solo e a relação com remoção de palha para a produção de bioenergia. Seguido de objetivos. Posteriormente, eu apresento as áreas experimentais e os tratamentos avaliados, com a sequência aí de resultados. E, por fim, eu fecho a apresentação com considerações finais e próximos passos. Bom, um aspecto muito importante enfatizar é o papel do solo, né, no ciclo global de carbono, especialmente aí em relação aos outros compartimentos, atmosfera e vegetação. Nós podemos observar a magnitude da estocagem de carbono comparado a esses outros compartimentos, que chega da ordem aí de 3 vezes e 4 vezes a mais da quantidade estocada, se considerarmos aí uma profundidade de 2 metros. Quando se restringirmos isso a 30 centímetros de profundidade, nós temos aí uma estocagem de 680, o que é algo muito similar à vegetação e à atmosfera. Bom, e isso tem sido reconhecido internacionalmente, no âmbito dos acordos climáticos globais, como uma prática para que nós possamos aumentar a estocagem de carbono como uma forma de compensação das emissões de gás de efeito estufa oriundas da queima de combustível fóssil. E de onde vem esse 4 por mil, que na verdade seria 0,4%? Na verdade, eles enfatizam o potencial do solo como um grande sumidor de carbono. Se você considerar todas as emissões antropogênicas de combustíveis fósseis da ordem de 8,9 gigatoneladas e considerar a razão da potencial de estocagem de carbono, nós chegamos aí nessa taxa de 0,4% ou 4 por mil. Então, como compromisso voluntário, aí eles têm incentivado, durante a COP21, uma estratégia para estar mitigando aí as mudanças climáticas e estocando carbono no solo. E por que a palha, né? Por que a palha? Qual que é a relação dela quando nós tratamos aí em termos de produção de cana-de-açúcar? Uma publicação recente aí do grupo nosso do CTBE tem mostrado exatamente isso, né? Que a palha, ela, considerando a contribuição de resíduos de cultura acima do solo e abaixo do solo, nós temos uma contribuição aí de 70% proveniente da palha de cana-de-açúcar. Os outros restantes aí por conta do sistema radicular, basicamente. Bom, e qual que é o objetivo da nossa apresentação? Avaliar, então, os efeitos de médio e longo prazo da remoção de palha sobre a dinâmica do carbono do solo, contrastando condições climáticas aí no centro-sul do Brasil. Então, a nossa ideia é melhorar a compreensão científica acerca da produção, da remoção de palha para a produção de bioenergia e visando apoiar a tomada de decisão para o melhor manejo da palha e desenvolver estratégias de manejo que possa aumentar ou mesmo manter os estoques de carbono no solo. Bom, essas são as áreas experimentais, basicamente aí em 2 grandes estados produtores, o estado de São Paulo o primeiro e Goiás o segundo. Além disso, representando aí a recente expansão da cana-de-açúcar nos últimos anos. E aí eu dividi minha apresentação basicamente em 2 grupos de solos. Um grupo 1, um grupo de solos arenosos. Temos aí também um médio arenoso, com teor de argila aí de 22%,
com diferentes idades aí de avaliação. Basicamente 4 anos e 2 grupos aí de 2 anos. E solos argilosos compondo o grupo 2 aí, para a gente tentar contrastar esses efeitos aí em classes texturais diferentes. Bom, e quais são os tratamentos avaliados? Nós temos aí cenários de remoção, desde sem remoção até cenários de remoção total, sem remoção, baixa remoção, alta remoção e remoção total. Isso vai ser repetido ao longo das apresentações aqui hoje. E sem remoção nós temos 15 toneladas por hectare ano. E baixa remoção nós temos 10 toneladas. Alta remoção, 5 toneladas nós temos sobre a superfície do solo. E uma remoção total sem palha. Basicamente, essa é a cronossequência para tentar ilustrar um pouco melhor as nossas avaliações, né? Após a colheita da cana-planta, houve então o estabelecimento dos tratamentos com remoção de palha. Então, com colheitas anuais aí, e após 4 anos, a avaliação dos estoques de carbono no solo. Determinamos então o carbono orgânico do solo pelo método de combustão a seco, utilizando o analisador alimentar de carbono LECO. Coletamos também amostras indeformadas para determinar a densidade do solo. E isso é necessário para estar calculando aí os estoques de carbono, né? Deixando bem claro que esses estoques de carbono eles foram corrigidos com base em massa equivalente, tendo como referência aí o baseline, que seria as parcelas sem remoção de palha. Então, hoje, o cenário nosso referência é toda a palha no solo. E aí nós estamos considerando remover frações de palha e avaliar esses efeitos na dinâmica do carbono. Bom, aqui é um primeiro resultado. Eu quero destacar aí o primeiro grupo de solos arenosos, basicamente uma ausência de diferenças aí, mostrando que nessas camadas mais profundas, realmente, o curto prazo não foi suficiente para estar alterando a quantidade de carbono no solo. E em solos arenosos, basicamente, também a mesma coisa, né? A gente observa aí uma tendência mostrando que os estoques de carbono começaram a se modificar, mas ainda o tempo não foi suficiente para mostrar essas alterações significativamente. Então, eu vou focar minha apresentação, basicamente, só para enfatizar de novo, eu já apresentei os tratamentos, né? Sem remoção, baixa, alta e total remoção. E eu vou focar, então, a apresentação na camada de 0 a 10, que é onde as diferenças foram mais evidentes. Vocês podem observar, então, de modo geral, nós temos o grupo o arenoso 1 e arenoso 2, que são solos de 2 anos de avaliação. 2 anos não foi suficiente para detectar as diferenças aqui. Por outro lado, esse solo aqui, em 2 anos, já mostrou algumas diferenças aí, a remoção de palha. Mas é um solo extremamente pobre, é um solo com baixo teor de argila, tem 5% de argila. Então, qualquer input de carbono ali já seria o suficiente para estar modificando essas quantidades de carbono. E as outras áreas aí mostrando, de 4 anos, a diferença aparecendo na camada de 0 a 10. A magnitude das diferenças sendo ainda maior com o tempo, né? E o que acontece quando nós consideramos aí as taxas de remoção, né? Tudo isso em relação às parcelas sem remoção. O que acontece quando você tem uma baixa remoção, uma alta remoção e uma remoção total? Nós temos aí uma média para solos arenosos de 0,2 toneladas, algo praticamente não muito alto, especialmente no curto prazo, onde essas diferenças podem ser mais evidentes assim, no sentido da magnitude, mesmo que as diferenças não foram significativas. A alta remoção, 0,6 toneladas por hectare ano, e a remoção total, 1,1 toneladas por hectare ano. Colocando tudo isso num pacote, o que isso representa? O que cada tonelada de palha resulta? Uma tonelada de palha resulta, então, na perda de 74 kg de carbono em solos arenosos. Comportamento similar aconteceu nos solos argilosos também. Vocês podem observar aí também algumas diferenças. O argiloso 3 basicamente não mostrou algumas diferenças, com 2 anos, com 4 anos, mas também mostra o mesmo comportamento, né? Então, destacando a necessidade aí de avaliar em longo prazo. E as taxas de remoções associadas a solos argilosos também algo levemente, um pouquinho superior à depressão de carbono, mas muito similar aos solos arenosos. Nós temos aí algo da ordem de 0,6 tonelada para baixa remoção, 0,7 para alta e 1,3 tonelada por hectare ano
Então, chegando também nessa mesma abordagem aí, uma tonelada de palha removida em solos argilosos, 83 kg de carbono perdido. E o quanto desse carbono foi retido no solo? De todo o carbono aportado via palha ao longo de 4 anos, quanto ficou retido no solo? Os nossos dados mostram basicamente aí algo em torno de 20% do carbono fica retido tanto em solo argiloso quanto em solo arenoso. O carbono fica retido no solo. E qual que é o impacto disso de longo prazo? Qual que é o impacto disso? Daí a importância da gente avaliar os dados em escala de longo prazo, justamente para que a gente possa chegar numa conclusão mais robusta e que seja confiável com relação a recomendações em se tratando de dinâmica do carbono do solo. Veja, nós temos aqui um exemplo hipotético, utilizando o modelo da Icente. Esses dados foram calibrados e validados com os dados experimentais de um solo arenoso nosso, uma área só, para fins de exemplo. Vocês podem observar aí, eu peço que os senhores considerem apenas o momento em que os experimentos do CTBE se iniciaram. Na verdade, esse estoque de carbono de vegetação nativa e pastagem foi obtido apenas para alcançar o equilíbrio dinâmico, que é uma etapa aí do processo de modelagem. E quando nós temos uma remoção total, nós temos algo aí em torno de 23 toneladas em 2050, remoção total. Então, assim, é um solo extremamente pobre. Vocês podem observar que os teores de carbono já são baixos, né? Uma remoção moderada, resultando aí em 28 toneladas de carbono por hectare. E sem remoção, nós temos aí algo por volta de 34 megagramas por hectare. Então, veja o potencial da retenção da palha, mas eu destaco aqui também o potencial da remoção, da remoção parcial, também com potencial de aumentar os estoques de carbono e parte podendo ser retirada, muito possivelmente. Bom, de modo geral, conclusões finais, aí, considerações finais. Altas taxas de remoção, então, mostrou que no médio e longo prazo reduziram os estoques de carbono no solo. Determinar o quanto de palha é necessário para manter os estoques, utilizando dados empíricos, ainda é repleto de desafios, né? O conjunto de dados nosso mostra que realmente o curto prazo de avaliação, o médio prazo, ele não é suficiente para nos levar a uma conclusão confiável. Então, destaca aí a necessidade crítica de dados empíricos para calibrar modelos, para predizer os impactos de longo prazo, que é essencial em se tratando de dinâmica do carbono do solo. A quantidade de palha necessária para manter os níveis pode ser determinada? Sim, mas os dados empíricos podem levar muitos anos para determinar, né? E, de qualquer maneira, nós não temos uma taxa universal que seja representativa para todos os tipos de solo. E o que realmente queremos? Aonde queremos chegar? Nós queremos manter ou aumentar os estoques de carbono no solo? Para fins de comparação, isso tem sido uma preocupação nas condições americanas. No passado, foram feitas algumas premissas, o necessário para manter os estoques de carbono. Mas veja, nós temos duas condições completamente contrastantes. Um latossolo com teores aí de matéria orgânica da ordem de 2%. Hoje aqui eu apresentei alguns de 1%, 0,6%, algo muito baixo, em condição tropical. E, por outro lado, nós temos aí um teor de matéria orgânica em um molisol aí no cinturão do milho nos Estados Unidos, da ordem de 6%. Ou seja, seria suficiente, nas nossas condições, manter os estoques de carbono? Ou aumentar os estoques de carbono e ainda assim considerar algumas remoções para produzir bioenergia? Bom, como próximo passo, então, aonde nós queremos chegar com tudo isso, né? A ideia é ter um indicador que possa ser representativo, confiável ao mesmo tempo, e para que a gente possa calcular o balanço do solo. Ao passo que a manutenção da palha, ela tem o potencial de aumentar a estocagem de carbono do solo. Por outro lado, ela sendo retida no solo, vocês poderão ver nas próximas apresentações, que ela tem o potencial também de aumentar as emissões de N2O. Então, isso precisa ser quantificado, esse balanço de gás de efeito estufa do solo. Por sua vez, a remoção dessa palha tem possibilidade de uso na indústria, que vai gerar um etanol de segunda geração e uma bioeletricidade, que também tem as emissões, embora não sejam da mesma magnitude,
né? Mas você também tem o potencial de substituir um combustível fóssil. E isso evitar uma emissão associada aí ao uso de combustível fóssil. E a ideia, no final do projeto, nos próximos anos aí, é estar obtendo um indicador aí, calculando o balanço de gás de efeito de estufa da atividade sucroenergética com diferentes usos da palha. Esse é o objetivo, então, por isso que nós estudamos o carbono, a dinâmica do carbono do solo, para tentar quantificar o balanço da remoção para a produção de bioenergia e garantir também a sustentabilidade do canavial, da produção de bioenergia com uma baixa neutralidade de carbono. Ok? Muito obrigado a todos pela atenção. Eu agradeço.